Então, o Senhor Jesus, Ele nos cura espiritualmente para nos salvar. Isso é muito importante. Ele nos cura interiormente para podermos amar. Ele nos cura fisicamente para podermos servir o Senhor e os irmãos. E Ele nos cura, nos libertando para poder adorar. Isso é muito importante. O maligno é o idólatra por excelência. E tudo o que ele faz é tirar você da adoração de Deus. Por isso que ele age, além da tentação, ele age de maneira extraordinária em quatro aspectos. A possessão demoníaca, a vexação, a obsessão e a infestação. O que é uma possessão demoníaca? A possessão demoníaca, ela é muito rara, mas ela sempre se dá. Quando eu digo rara, não é que não exista. Pelo contrário. E isso, infelizmente, tem aumentado muito por causa da falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de ensino da palavra do Senhor, muitas vezes, sobre este assunto. Então, quando é que se dá uma possessão demoníaca? Primeiro se dá quando a pessoa faz conscientemente uma invocação ao mal. Isto é, ela sabe que está invocando o demônio e pede com palavras, e pede com ações, e pede com magias que ele venha para dentro da pessoa para governar a pessoa. Isso se dá, é um dos princípios para o início de uma possessão demoníaca. A segunda coisa é quando a pessoa frequenta o ocultismo ou seitas satânicas, porque lá já faz culto satânico, cultos de adoração, cultos de sangue, cultos de adesão, bruxarias, etc. Tudo isso também faz com que o maligno possua a pessoa. A terceira situação que pode trazer, isso é muito importante, é o desequilíbrio total das emoções. Isto é, quando a pessoa produz um grande ressentimento, um grande ódio por alguém, e ela consegue entregar o seu ressentimento, a sua raiva, o seu ódio ao maligno. Aqui eu não estou dizendo que uma pessoa que tenha sentido ódio, uma raiva profunda, ela esteja possuída pelo maligno. Porque quem vai fazer o discernimento não é a pessoa. Infelizmente, muitas pessoas chegam para nós exorcistas e dizem: padre, me exorcize porque eu estou com um demônio. Aí eu pergunto já logo o nome do demônio, né? Qual é o nome? Não, padre, né? Então, autodiagnóstico de possessão demoníaca não existe. Somente a igreja pode fazer. Por meio da oração, por meio da escuta, por meio da confissão, etc. Então, a possessão demoníaca, ela é rara, e o Senhor Jesus liberta a pessoa com o poder. Uma coisa que eu quero fazer atenção: as doenças, entre aspas, espirituais, estas extraordinárias que eu estou contando agora, elas não são crônicas. Isto é, uma pessoa possuída pelo demônio, ela não perde o eixo do seu cotidiano. Ela vai ao emprego, ela vai ao divertimento, ela convive com a família, mas ela começa a passar por uma mudança interior de uma rebelião profunda e discreta. Por exemplo, pessoas que veem vultos, e esses vultos, quando são diante de si, eu sempre pergunto: padre, ouço vozes e vejo vultos. Geralmente são doenças psiquiátricas. Porque os vultos, quando são espirituais, eles não passam diante de si. Eles passam atrás da pessoa, porque a presença maligna não é uma que se apresenta, é uma que se esconde. O demônio não quer que você o perceba. O demônio não quer que você o encontre.
ele quer confundir a sua mente, e você vai percebendo presenças malignas, e você quando vira, gira e percebe como quem vultos fugindo da sua atenção. Isso aqui pode ser sintoma espiritual que o lugar pode precisar de aspersão com água benta, inclusive por um sacerdote. Agora, isso que eu estou dizendo aqui são coisas simples e ao mesmo tempo coisas graves, e não quero ninguém em casa encucando. Né? Ah, será que eu estou? Daqui a pouco você não dorme, né? A sombra de uma luz está vendo uma sombra e não tem nada. São coisas raras, né? A outra coisa é a infestação do maligno. Infestação é sobre casas, objetos e animais. O inimigo pode infestar uma casa de diversas maneiras. Por exemplo, você se muda, aluga uma casa e vai morar e percebe uma presença estranha, barulhos estranhos, quadros que caem, coisas realmente estranhas. Talvez não tenha nada a ver com você. Talvez não tenha nada a ver com a sua família, porque você não invocou, porque você não frequentou esses ambientes, mas talvez alguém que tenha morado ali antes tenha feito tais invocações sobre o ambiente. Como se resolve a infestação? Chamando um sacerdote para jogar água benta na casa. Por isso que nós insistimos com os sacramentais. Muito importante o uso da água benta. A terceira coisa, a ação extraordinária do maligno, é a obsessão, juntamente com a opressão. Aqueles pensamentos recorrentes, por exemplo, fortes de desistência, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você deve fazer algo de mal contra alguém, vai e faça. Ou até mesmo dizendo para você ir para o suicídio. De repente você está bem, mas vem uma voz dizendo se mate, etc. Isso é uma obsessão, uma opressão na sua mente para você tirar a sua vida, fazer mal a alguém, etc. Isso se liberta pela força da oração. Você deve falar a alguém isto e pedir oração sobre isto. E o Senhor Jesus vai limpar o seu pensamento, vai limpar o seu coração. Para a cura desses pensamentos ruins, duas coisas ajudam muito. O ambiente iluminado e músicas alegres. Isto é, você dentro de casa desenvolver um ambiente alegre, onde você possa sorrir, dialogar. Senão os pensamentos ficam recorrentes na sua mente e no seu coração. A quarta coisa é a vexação. Os ataques que o maligno pode fazer no corpo de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa possessa, ela vai ter várias reações no seu corpo. São reações de vexação. Esse tipo de reação se dá diretamente ligada também com a possessão demoníaca. Então você sente alfinetadas, você sente coisas estranhas. Deve sempre também buscar um médico, se são questões de pele, buscar um médico especializado para isto. Mas sempre procurar um sacerdote para que você receba orações e receba a graça de Deus. E vejam, o Senhor Jesus, Ele liberta de todas essas coisas. E agora eu vou dizer a coisa mais perigosa, que não é uma ação extraordinária, que não é uma possessão, que não é uma vexação, uma infestação e uma obsessão. Tem muitas pessoas descuidando com a tentação do maligno. A tentação é extremamente perigosa. O Senhor nunca vai nos livrar. Olha que bela notícia para você se entristecer. O Senhor protege você da possessão, da infestação, de todas essas coisas extraordinárias. Mas o Senhor não vai livrar você da tentação. Porque a tentação tem primeiro uma questão pedagógica. O autoconhecimento. Isso é muito importante. Se você não é tentado e não tem a sabedoria do Espírito Santo para perceber onde o maligno está tentando você, e geralmente o maligno tenta você pelos 7 pecados capitais, que são 7 demônios.
ele tenta em uma dessas áreas. Se você não tem o autoconhecimento, e isso só a prova da tentação te dá, você não vai progredir na vida espiritual. Então, o primeiro passo da tentação, você precisa ter sabedoria para discernir qual ou quais dos 7 pecados capitais eu sou mais fraco. Aí o Espírito Santo vai dar a você a virtude contrária. E quando você descobre a virtude contrária, você vai descobrindo a sabedoria de Deus para como mortificar aquela área fragilizada, aquele pecado que em você pretende dominar, isto é, aquela porta, aquela janela de tentação do maligno para derrubar você. E ali você vai levantar barricadas espirituais para combater e vencer naquilo. Então, a tentação também tem um aspecto positivo, onde me ajuda a me conhecer, me dar a graça da virtude, mas todos os dias precisamos, como no Pai Nosso, dizer ao Senhor, não nos deixeis cair na tentação. Por quê? Só cai na tentação quem consente. Isso é muito importante entender. Se você não consente, mesmo no pecado venial, passou na mente, não consentiu, renunciou, você não caiu. Mas se você dialogar com a tentação, se você depois não combater a tentação, se você consentir, ali será a sua queda. Porque primeiro cai dentro do coração, para depois cair no ato. Então vamos nesse texto do combate, e hoje sempre, orar pedindo ao Senhor a luz do Espírito Santo e o entendimento para vivermos na vontade de Deus. O Senhor Jesus quer nos libertar para que sejamos verdadeiramente adoradores do Senhor.